Em nosso estudo de hoje, a lição 41 do Livro da Esperança, Concessões. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Mateus capítulo 5, versículo 42. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, texto 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto podes agir no corpo terrestre, medita de quando em quando naqueles que largaram sob o regime de compulsória os talentos que o mundo lhe confiou. Para isso não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Alinha na memória os que viste partir nos últimos 20 anos. Líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão abandonaram o leme das ideias que governavam, impelidos de chofre a varar a névoa do túmulo. Magnatas da fortuna que retinham valiosas delegações de competência para resolver necessidades do próximo, viram-se de um momento para o outro privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente nas galerias de autoridade que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores do pensamento que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo falado ou escrito, tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação ou pela afasia, muitas vezes no exato momento que mais desejava comandar a oratória ou o cérebro lúcido. Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte, fazem hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra com permissão do Senhor para investidos na construção da própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. O empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. A gente aproveita o que o Emmanuel deixou para a gente aqui hoje. Ele usou o prazo de 20 anos. Ele falou para a gente assim, vamos meditar nos últimos 20 anos aquelas figuras que eram autoridades, que eram grandes oradores, que eram grandes religiosos e que foram convidados ou a abandonar a vida ou entraram na senilidade do corpo, na velhice, e tiveram as diversas adversidades que a gente tem aí conforme a idade vai chegando. O que ele vem dizer para a gente? Ele vem dizer para a gente que é transitório, né? Que tudo passa. A gente tem que começar a colocar isso na cabeça. E até uma frase que Chico recebeu de presente de um espírito que foi rainha, né? Aqui na Terra, achou para ele, ó, tudo passa, tudo bem. Tudo passa, passa coisa boa e passa coisa que a gente considera ruim, mesmo a gente sabendo que todas as experiências que a gente passa aqui na Terra, elas são para o nosso progresso. Mas a gente tem aquela coisa de fazer a nossa avaliação achando que isso é bom ou que aquilo é bom e isso aqui não é bom, né? Tudo bem, né? Mas vamos passar o seguinte, vamos aproveitar esse prazo que o Emmanuel trouxe para a gente de 20 anos e vamos pegar agora a nossa vida. O que é que nós temos feito nos últimos 20 anos? Se a gente começar a passar certinho, pega 20 anos para trás. Estamos em 2022, quando eu estou fazendo esse vídeo, né? 2002, de 2002 para cá, onde estávamos, o que a gente começou a fazer, aonde nós estamos hoje, o que nós estamos fazendo hoje, aonde progredimos, aonde nós fizemos a diferença na vida de alguém. E o Emmanuel ele termina aqui o texto de hoje, ele falando assim, né? Ele vem falar para a gente que pensa neles os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte, e faze hoje algo melhor do que ontem nos domínios do bem para que o bem te favoreça, né? Então a gente fica pensando assim dos últimos 20 anos, a gente pode ter estado investindo na nossa formação, né? Formação pode ser universitária, pode ser primária, pode ser secundária, enfim. A gente esteve investindo na nossa
formação de família, né? Muita gente aí namorando, noivando, casando, tal, e também investindo no na nossa vida profissional. Tudo bem. Essa acaba sendo uma obrigação de todos nós que estamos aqui na Terra, como maneira da gente procurar, através da lei do trabalho, a nossa subsistência. Mas agora, o que nós temos feito, para a gente enumerar, isso aqui a gente pode só dizer assim, foi progresso. Progresso para a gente. Progresso no campo intelectual, progresso no campo moral, progresso no campo material também vale, né, desde que não seja, a gente saiba dar o valor à matéria que a matéria deve ter, né? E também, principalmente, o progresso vamos botar, na arte da gente fazer amizades e da gente manter as nossas amizades, na manutenção de amizade, na arte da gente estar fazendo a diferença na vida das pessoas, ajudando as pessoas. Esse é um convite que a gente vai fazendo hoje, com o estudo de hoje, com essas concessões, porque tudo que está acontecendo com a gente nesse momento está sendo concedido por Deus. E tem gente que, quando ouve falar isso, parece que é fanatismo. Não, não é fanatismo, porque a gente sabe que muita gente aí, por exemplo, teve um AVC e ficou inválido. Teve um infarto e teve que ter a vida toda modificada. Ou então, realmente, como diz aqui na lição mesmo, desencarnou mesmo, principalmente agora com a pandemia. Muitos amigos queridos, amigos novos, mais novos do que eu, e que desencarnaram com a pandemia. Então, a gente sabe sim que nós não estamos no controle da situação. Vamos colocar essa situação, né? Não somos nós que decidimos. De repente tem uma justiça divina que não é o acaso, né? E que bateu o martelo por cada um de nós aqui. Agora a gente fica pensando, como é que está a nossa vida hoje? Depois que a gente fizer esse balanço, aí sim, o que é que eu posso fazer para melhorar daqui para frente? Eu, por exemplo, fazendo esse balanço aqui junto com essa reflexão, eu estou pensando, nos últimos anos para cá, eu deixei um pouco os trabalhos mais práticos para entrar no trabalho mais teórico. Mas a gente sabe que teoria e prática, elas têm que estar andando juntas. Então já vou começar a me cobrar um pouquinho mais e estar vivenciando também a prática de alguns trabalhos. Não só essa coisa de estar falando, de estar fazendo exposições, não, também de estar ali vivenciando, tendo contato direto com o ser humano. Foi uma coisa que bateu aqui para mim também. Outra coisa, né, vamos procurar desenvolver melhor, estou falando no meu caso aqui, essa capacidade de aprender, respeitar o ser humano e as dores dos seres humanos que estão convivendo com a gente, estão tendo contato com a gente, que de alguma maneira a gente está exercendo algum controle. Estou falando principalmente dentro da casa religiosa, que é o que mais importa. A gente entender como aproveitar cada um, o melhor de cada um, nas suas posições aí. Enfim, são maneiras que a gente vai vendo de a gente aproveitar o momento que a gente está vivendo, pensando o seguinte, daqui a pouco muda e muda radicalmente. Uma outra reflexão que a gente pode fazer agora é o que mudou radicalmente em 20 anos em nossa vida e que tirou a nossa capacidade que a gente tinha antes ou que direcionou completamente para outro caminho o que antes estava tendo uma programação. Eu tenho aqui algumas programações minhas também que chegou a um ponto que eu considerei que não são mais convenientes e que acabei deixando de lado. Algumas profissões que de repente poderiam estar me estimulando o orgulho, a vaidade, ou poderia até estar me fazendo utilizar de maneira equivocada dos recursos materiais. Então fiz uma opção em investir um pouquinho mais na parte moral para depois, quando estiver preparado, estiver melhor, a gente poder tá enfrentando esses desafios. Mas uma coisa a gente vai colocar na cabeça, gente. O espírito, para chegar à perfeição, ele vai passar por todas as provas. Então a gente vai tendo essa capacidade de escolher quais as provas que a gente vai vivenciar agora no momento, mas sabendo que aquelas que a gente está postergando, elas vão vir no momento certo. Então, se a gente sabe que são provas que a gente tem dificuldade, vamos ter seriedade de estudar com calma e também de experimentar de vez em quando para ver se a gente não está tendo progresso ou não, porque o que vai acontecer se a gente não deixar isso de lado é que quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente simplesmente não evoluiu em nada, tem todo um trabalho para se fazer. Mas o momento é esse, vamos aproveitar os próximos 20 anos para frente.
Jesus nos abençoe hoje e sempre.